E aí, gente, hoje é dia de mais um Direto com Elô. E nós vamos conversar com a professora Graziele Borges. Ela é advogada com formação na área criminal, defensora dos direitos humanos e das pessoas vulneráveis, que tem um trabalho na Universidade Tiradentes e é pesquisadora do tema violência doméstica, inclusive tendo sido esse o tema da sua tese de doutorado. Professora Graziele, é uma satisfação grande tê-la aqui no Direto com Elô, para a gente conversar sobre esse tema tão significativo para a nossa vida social e nesse mês em que a gente celebra uma conquista, mas uma conquista que ainda merece amadurecimento, que é os 15 anos da Lei Maria da Penha. E quando as pessoas vêm conversar comigo aqui no canal, eu sempre gosto de começar dizendo, por favor, conte um pouquinho da sua história, me conte aí a sua trajetória e como você chegou nesse lugar de pesquisadora da violência doméstica, professora Graziele. Então, é um prazer estar aqui com você, conversando, a gente poder dialogar um pouquinho sobre essa temática que é tão cara para mim. Eu estou em Aracaju há 12 anos, fiz a minha formação acadêmica em São Paulo, capital, sempre fui da área criminal, e aí tive a oportunidade de vir trabalhar na Universidade Tiradentes, e a partir de então sempre desenvolvi atividades acadêmicas, né, e trabalhos científicos na área criminal, também da violência contra grupos vulneráveis, como, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra crianças, idosos. Então, foram articulações que foram acontecendo no decorrer desses 12 anos e trabalhos que eu tive, que eu fui assumindo, que me colocaram, né, nesse lugar também de ativismo, não apenas de produção científica, de pesquisa e diálogo, né, com a comunidade acadêmica e com a sociedade. Então, eu costumo dizer que quando eu me lembro da minha história de vida, foi numa família tranquila, né, mas não excluo o meu lugar de privilégio, de não, por exemplo, né, ser obrigada a trabalhar para poder me manter, mas eu sempre que eu pude, eu entrei na universidade, já comecei a trabalhar, eu já dava aula para criança em banca, para ter alguma coisa, e aí fui juntando dinheiro, vendia roupa, e aí consegui, né, me ajustar para ir para São Paulo, me qualificar profissionalmente. Então, nesse meu lugar, né, de mulher, eu sempre tentei, assim, questionar, eu sempre fui muito questionadora, desde criança, de algumas situações de desigualdade que eu via, e aí, na fase adulta, isso acaba florescendo mais, quando a gente tem a oportunidade de viajar, de ter outras vivências e de vivenciar também as realidades, né? Então, foi um conjunto de coisas que foram acontecendo na minha vida, nessa perspectiva do ativismo, dos questionamentos, porque que essas realidades são assim, né? E eu sempre questionei muito a desigualdade social, o lugar das mulheres na sociedade, enfim. E aí, enquanto pesquisadora, eu pude dar esses mergulhos. Eu costumo falar que eu paguei um preço alto por ter sido, né, uma criança muito questionadora, uma adolescente questionadora, mas foi isso que me fez chegar onde eu estou, né? Então, eu acolho muito a forma como eu tentei lidar com a vida, né? E não eram nem realidades que eu sofria, mas eu sempre me sensibilizei muito com as realidades das outras pessoas. Então, algumas verdades que apareciam para mim eu não aceitava, sabe? E uma delas era a violência contra a mulher, principalmente a doméstica. Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula,
você pode não ter sofrido, mas você já ouviu alguém da sua família falando, algum vizinho. Então, eu nunca sofri, mas na minha família eu ouvia, sabe? Conversas quando eu era criança, e isso me incomodava demais. Como é que aquela situação ficava? Questões, por exemplo, também de violência familiar contra a criança, né? Nós somos educados na educação tradicional, o castigo é um tipo de punição, né? É um tipo de resposta. E eu sempre questionei isso, né? A violência física, a violência psicológica, que os pais nem sabem que fazem, né? Não se percebem fazendo. E eu sempre questionei muito isso. Então, agora, nesse lugar de professora, adulta, né, com um filho e uma filha, eu tento dar voz eu costumo dizer que a gente tem que começar esse movimento de transformação na nossa vida. Então, o que eu falo em sala de aula, em palestra, em entrevista, é o que eu faço. Então, eu estudo muito, mergulho muito esse mundo da maternidade, me deu assim, oportunidades para dar vários mergulhos. Eu fui estudar desenvolvimento infantil, fui estudar educação, métodos de educação que reconstroem, né, que rompem com a educação tradicional, porque não tem como assim a gente separar a nossa profissão, o nosso profissional, da nossa vida pessoal, do nosso papel em sociedade no mundo. Então, eu costumo trazer isso para a minha vida também. Então, é por isso que eu digo que é um tema, a violência contra a mulher, a violência doméstica, é um tema muito caro para mim nesse sentido, porque eu me dedico e eu tento o máximo que eu posso sensibilizar no meu seio familiar, né? No meu seio de amigos e no contexto para onde eu vou, né? Em capacitações com a rede de enfrentamento, trabalhando aí no Tribunal de Justiça, Ministério Público, enquanto, né, comunidade acadêmica, mas nas escolas, sabe? Conversando com os amigos do meu filho, na escolinha da minha filha, que ainda é bebê. Então, eu acho que a gente tem esse papel de dar essa nossa contribuição, independente de onde a gente esteja. Então, é mais do que um trabalho acadêmico, né? Perdoe, científico. É um trabalho de vida mesmo, que a gente tem que. E tento sensibilizar as mães. Então, o meu feminismo inclui mães. A gente tem que olhar para a mulher negra, para a mulher periférica, para a mulher indígena. Então, as bandeiras que eu levanto são bandeiras onde a gente tem que dar a população LGBTQIA+, é a população que não se dá visibilidade. Então, até nas nossas pesquisas científicas, a gente coloca esses grupos exatamente para poder buscar, né, informações, dados, publicar, dar visibilidade. Então, é um trabalho de muita energia, né? De muita energia vital, mas não está só no profissional, eu não posso dizer isso, entendeu? Entendo, entendo e acredito que é mais do que um mergulho acadêmico, mais do que a pesquisa científica que embasa essa ação, mas nós estamos falando de um compromisso com direitos humanos. Ao responder minha primeira pergunta, eu consigo mapear a professora Graziele como alguém que, na vida, seja dentro de sala de aula ou em seu cotidiano, defende grupos vulneráveis. E aí, pensando especificamente no objeto de estudo, nesse tema, que é um tema que eu considero uma chaga do nosso processo social, porque tem relação direta com o patriarcado e com o machismo, é comum a gente ouvir a informação, professora Graziele, que a violência doméstica, ela quase nunca acontece em público. É, ela é muito mais realizada no âmbito privado. E eu queria que você explicasse, trabalhasse essa informação
E esse lugar privado onde acontece a violência doméstica, nem sempre isso que acontece no âmbito privado consegue chegar no público, porque envolve uma série de limitações para as vítimas da violência. E como você pesquisa esse tema, eu queria que você nos ajudasse aqui a audiência a entender isso. Essa provocação sua é fundamental. Eu costumo dizer que a violência doméstica e familiar é um problema complexo, muito complexo. É um tipo de violência muito peculiar e que não tem, quando a gente pensa em problema, a gente também tem que pensar em soluções. Que não existe, e não existe uma solução simples para um problema que é complexo. Então, quando a gente entra no universo do privado, né, principalmente do contexto doméstico e familiar, por que é tão difícil? A gente demorou tanto tempo para dar visibilidade a isso. A Lei Maria da Penha tem 15 anos, né? Até 2006, nós não tínhamos nenhuma legislação que protegesse a mulher em situação de violência. Veja, quando a gente olha para o contexto privado, onde as relações estão aparentemente preservadas e são legitimadas e naturalizadas pela sociedade, eu falo as relações afetivas que são abusivas, né? Então, aquela frase clássica de em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente levou tantos anos para romper com isso e dizer que nós metemos sim a colher e qualquer pessoa pode, de alguma forma, ajudar essas vítimas. Então, quando a gente olha para esse contexto de relação doméstica e familiar, é muito difícil a gente entrar nesse universo em que esses personagens possuem vínculos afetivos e possuem um histórico de vida, né? Uma construção de vida onde há uma confusão com amor e violência. Então, onde tem vínculo afetivo, tem abusos e tem violência. Por isso, a dificuldade que a gente muitas vezes tem de reconhecer que está numa relação abusiva, inclusive até de orientar alguém que essa relação é abusiva. Então, eu sempre gosto de falar do problema e das soluções, né? Hoje a gente já tem diversos caminhos que podem ser trilhados para a gente buscar soluções. A Lei Maria da Penha é uma grande referência no nosso país e ela traz três eixos de três pilares. Ela visa, né, proteger e assistir a vítima, prevenir novas violências e responsabilizar o autor. E eu costumo dizer que esses três eixos precisam ser estruturados de forma concomitante. Então, nesses 15 anos, nós estruturamos, ainda precisamos fortalecer muito a rede de proteção a essa mulher. Mas considerando que nós não tínhamos quase nada antes, já tivemos muitos avanços, né? Hoje nós temos aplicativos onde essa mulher pode acessar pelo celular e pedir socorro, nós temos várias campanhas de conscientização e sensibilização. Só que se a gente não olhar para a prevenção do conflito, que tem como eixo a educação, principalmente a educação infantil, né? Você educar lá da base, e, ao mesmo tempo, a responsabilização do autor, porque o fato dele ser processado, preso e cumprir pena não garante que ele efetivamente vai se responsabilizar pelo que ele fez, né? É diferente eu cumprir uma pena, eu não dever mais nada ao Estado e à sociedade, porque para o direito penal, pena cumprida é pena extinta. Mas se eu efetivamente não me responsabilizar pelo que eu fiz, de nada adianta. Então, esse foi, inclusive, pedir licença para mostrar o meu livro, foi um dos caminhos que eu tracei na minha tese de doutorado, que se transformou em livro, grupos reflexivos. Atualmente a única obra jurídica que trabalha nessa temática, mas tem uma perspectiva interdisciplinar. Eu cito trabalhos das ciências sociais, da medicina, da psicologia, e a gente olhar para esse problema
de forma contextualizada. Eu não posso excluir nenhum dos atores do problema. Então, o homem faz parte do problema, porque nas estatísticas, na porcentagem, mais de 90% dos autores são homens que praticam contra mulheres e eles possuem vínculo. Eles já tiveram um vínculo afetivo ou possuem vínculo afetivo. Então, a gente precisa olhar para esse homem também, entender que contexto de violência foi esse que ele viveu, porque geralmente eles reproduzem uma violência já vivida na infância, né? E olhar esse problema de forma contextualizada para a mulher, para o autor e para os filhos, que nós chamamos de filhos da violência. A gente está fazendo uma pesquisa agora sobre os órfãos do feminicídio, que são as crianças que perdem pai e mãe porque o pai sai da prisão, entra pela porta da frente de casa, mata a mulher na frente dos filhos e se mata. E nós temos aí esse problema seríssimo, que são essas crianças que estão sozinhas, e como é que nós vamos cuidar dessas crianças, né? Então, são várias demandas que nós temos nesse contexto familiar, mas eu continuo dizendo que não adianta a gente pensar só na perspectiva repressiva, de punir o autor a qualquer custo. Não estou dizendo que é para excluir a responsabilidade penal dele. Não estou dizendo isso. Mas enquanto ele não olhar também para essa questão como uma questão estrutural, enquanto ele não entender por que ele pratica essa violência, ele vai ter novas composições afetivas e familiares e vai repetir o mesmo comportamento. Então, a gente precisa, o grande desafio nosso é romper com o ciclo da violência. E aí a Lei Maria da Penha traz um grande instrumento, que são as medidas protetivas, né? Que são instrumentos importantes, que não quer dizer que essa mulher não vá sofrer violência se ela tiver a medida protetiva, mas uma probabilidade bem menor dela sofrer, porque o Estado e a sociedade já estão sabendo que ela está com aquele problema. Voltando para a pergunta que você falou, ela consegue sair desse ambiente, né, dessa bolha, né, da casa, do privado, e consegue pedir ajuda, e o Estado, né, fornece esse instrumento que são as medidas protetivas. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou deixar aqui registrado que nesse vídeo nós vamos deixar na descrição o título do livro da Legal. professora Graziele. É um título que fala sobre grupos reflexivos para autores da violência doméstica, para que as pessoas possam se aprofundar e conhecer a sua pesquisa, professora Graziele. Veja, você tocou num tema que me parece fundamental quando a gente quer pensar a complexidade do assunto violência doméstica. É algo estrutural. É estrutural porque tem relação com a maneira como a sociedade foi organizada. E quando você diz caminho para resolver esse problema, você fala em algo que para mim também é uma palavra fundamental: educação. Ou seja, nós precisamos preparar as próximas gerações para uma visão de equidade de gênero de fato. E aí eu remonto, na verdade, a essa questão estrutural que faz com que homens permaneçam se achando dono das mulheres e, portanto, com condições de determinar aquilo que elas fazem, a roupa que elas vestem, as pessoas com as quais elas se relacionam. A violência doméstica, ela é um ciclo, né? Você é uma pesquisadora e, assim, sempre tem um começo que nem sempre é a agressão física. E eu fico extremamente feliz que o Senado Federal tenha aprovado há pouco a violência psicológica como uma tipologia de violência contra a mulher também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ciclo da violência, as etapas e como essa ação efetiva, quando você fala de educação, ela pode ser inserida desde o final da primeira infância ou até durante a primeira infância, para crianças entenderem que nós
precisamos ter uma sociedade diferente. Então, Elo, quando a gente pensa no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, violência familiar, a gente precisa ter um olhar para a educação, né, para as crianças, principalmente adolescentes. E eu costumo dizer que essas opressões que as mulheres sofrem, que as meninas sofrem, isso acontece desde quando elas estão na barriguinha das mamães, quando a gente escuta brincadeiras de que essa menina vai dar trabalho para o pai, né? Que ela vai, né? Vai ser colocada nesse mundo. E a gente faz essas opressões, são opressões aparentemente que as pessoas não percebem, é na cor que a gente vai fazer o chá de revelação, né? É a cor que o bebê vai usar, são os brinquedos que podem usar, que a menina pode usar. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar é que desde que essa criança chega, ou antes de chegar no mundo, ela já está traçado para ela a trajetória de opressão e de desigualdade. Eu falo isso, minha filha tem 2 anos, e eu passei por uma gestação que eu chegava nas lojas pedindo para ver uma manta, e qual é o sexo? Eu falo, não interessa, é uma criança. Para eu comprar uma manta, eu não preciso informar se é menino ou menina. E por que tem que ser diferente, né? Então, eu costumo dizer que na minha casa o mundo é multicolorido, todo mundo usa todas as cores, todo mundo brinca de todos os brinquedos, porque não existe gênero para brinquedo, não existe gênero para cor. Então, assim, são vários rompimentos que a gente precisa fazer, que está todo mundo acostumado a falar e a viver, e aí a gente vai discutir lá no final, quando essa menina, essa adolescente ou jovem adulta entra numa relação abusiva, que ela nem se percebe que está numa relação abusiva, sendo que ela já foi oprimida e abusada desde quando nasceu, em vários momentos da vida dela, né? Então, esse olhar nenhuma relação começa violenta, então isso são aos poucos, e daí por isso essa progressão, muitas vezes da ameaça, aí entra o constrangimento, que seria essa violência psicológica, essa violência física, muitas vezes até a violência sexual, né, num contexto de relação. Então, nenhuma vítima vai iniciar uma relação pelo feminicídio, né? Há uma graduação desse ciclo da violência, e por isso que esse rompimento é tão importante. É importante, mas é fácil de acontecer? De jeito nenhum, porque ela já passou grande parte da vida dela onde as pessoas escolhiam o caminho dela. Então, o caminho agora é de empoderamento nesse sentido, é de dar oportunidade. Elo, nós somos um dos maiores países do mundo que admite casamento infantil. Sim. São meninas de 9 anos, 8 anos, 10 anos. São infâncias que são perdidas. Então, assim, a gente precisa olhar, e assim, eu tenho que olhar fora da caixa. Eu não posso olhar só para o meu bem-estar ou de quem está no meu meio. Eu preciso olhar de forma ampla. Então, Elo, quando a gente pensa em enfrentamentos, caminhos que a gente pode traçar para tentar romper com o ciclo da violência doméstica e familiar, a gente precisa olhar para a estrutura em que as crianças vivem. Então, eu tenho uma luta onde eu procuro conscientizar o meu meio social das opressões que a gente pratica em relação às meninas. Então, existe divisão social de cor, de brinquedo, de profissão. Então, a gente já faz essas categorizações desde a infância. E aí a gente espera que essa menina que sofre várias opressões no decorrer da vida dela vá conseguir identificar uma relação abusiva e vai conseguir sair dela sem ajuda. Então, hoje a gente tem vários projetos, tem um projeto muito interessante em São Paulo, que foi lançado pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público, a promotora responsável, inclusive, uma grande amiga minha, a professora Valéria Scarans,
ela criou um projeto chamado Namoro Legal. Então, eles começam a conversar, é uma cartilha, onde eles orientam os jovens do que é um relacionamento legal. Não vai para o lado negativo, vai para o lado positivo, né? Então, você consegue acessar esse grupo de uma forma mais leve e de forma que eles consigam se informar e se empoderar para não aceitar determinados comportamentos. Então, eu fui formada no contexto do curso de Direito para o conflito, né? Eu sempre discuti isso na época que eu fiz o curso, eu entrei na universidade em 97, me formei em 2002, e eu sempre busquei caminhos para resolver conflitos, porque problemas a gente já tem vários e a pesquisa ela tem esse poder de nos ajudar no diagnóstico, mas a gente tem que pensar em soluções. Então, a gente buscar esse caminho de resolução de conflitos, esse caminho de paz, né? Nas famílias, nas relações, com o diálogo, de que forma eu posso acessar esse adolescente, de que forma eu posso acessar essa adolescente para ela identificar quando uma relação, muitas vezes até de amizade, é abusiva, porque não necessariamente vai ser um relacionamento afetivo inicialmente, né? Então, existe esse caminho, que eu costumo dizer que é o caminho da prevenção, que é o caminho do diálogo, que nós, enquanto mães, pais, professores, todos os atores da sociedade, precisamos olhar. E existe o caminho do enfrentamento, como, por exemplo, quando a lei é alterada e coloca o tipo penal da violência psicológica, que nós não tínhamos um tipo penal com essa terminologia, e aí a gente usava tipos que já existiam, tipos penais que eu falo, sinônimo de crime, que era a ameaça, o constrangimento, né? E tem um valor simbólico muito importante. Mas o que eu costumo chamar a atenção dos meus alunos em sala de aula e da sociedade é que não é a colocação de um tipo penal que vai evitar que o crime aconteça. Então, a gente tem a tipificação, mas isso sozinho não resolve nada. A tipificação do feminicídio é de 2015 e nós temos um índice alto de feminicídio. Então, a gente precisa buscar as outras frentes de enfrentamento. A gente precisa ir para o campo, né, social e fazer esse efetivo enfrentamento, proteger, prevenir e responsabilizar. Então, esse ciclo da violência é um ciclo muito que não dá para a pessoa perceber que ela está. E tem todo um peso social de que essa mulher não deve sair dessa relação. Ruim com ele, pior sem ele. O que é que você vai fazer? Como é que você vai bancar seus filhos? Muitas vezes ela não tem o apoio nem da família. Nem da família. É o local onde era para ela ter apoio, é onde ela sofre as maiores opressões. Então, é muito difícil romper esse ciclo e a gente não deve julgar essa mulher. Agora, já se percebeu, né, que quando essas violências começam a atingir também os filhos, ela parece que isso ganha força e ela de alguma forma tenta romper. Parece que quando é com a gente não consegue, né? A gente vai aguentando, mas quando toca nos filhos, né? Então tem casos de mulheres que matam o agressor, né? Já que não teve a proteção, não teve a resposta, casos extremos, né? Um caso recente que teve de um filho que matou o pai para defender a mãe, né? Então, são situações muito graves que acontecem no ambiente familiar, que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, mas a gente também tem que ter um olhar anterior a isso, para evitar que isso aconteça. E o que eu costumo falar é que no contexto até jurídico e social, a gente espera a violência acontecer para pensar numa resposta. Mas e antes disso? E o ciclo que vem acontecendo antes, né? Esse ciclo vicioso que nem a mulher consegue sair e nem esse homem consegue romper. Ele não vai conseguir romper sozinho, ele precisa também de ajuda. Então, por isso que é tão difícil. Tem a fase da explosão da agressividade, depois tem a fase da calmaria, que vem a lua de mel, vem as promessas, e aí começa tudo de novo, até vir uma violência mais grave e alguém interceder, né? E tem muitos casos que as crianças intercedem.
Já teve relatos de pesquisas que a gente fez em julgados que o autor fala que só não matou porque a criança acordou e gritou e pediu pelo amor de Deus para não matar, mas que tem casos que mata mesmo assim com a criança gritando e chorando. Então, se você vive num lar tranquilo, dá uma dor na alma você imaginar uma situação dessa. E Sim. nós somos responsáveis por isso, né? Então, nós somos uma sociedade violenta, nós naturalizamos a violência e nós legitimamos a violência dos castigos com as crianças, nós legitimamos a violência conjugal. Então, é um rompimento de tudo, assim, de colocar lupa gigante no problema, voltando para a situação inicial. É um problema complexo, que não vai ter soluções simples, são soluções complexas, mas que a gente precisa ter um olhar cauteloso e a gente precisa cuidar da infância. Eu sou uma defensora da infância, a gente precisa olhar com carinho a infância. E essas crianças estão desprotegidas. São as maiores vítimas de violência sexual no seio familiar, são vítimas de violência doméstica e não tem para quem pedir ajuda, muitas vezes. Então, são questões que a gente precisa sensibilizar, capacitar a rede de enfrentamento, né? Mas muito, 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 muito sensibilizar a sociedade, as famílias, sabe? Fazer uma parceria com as escolas. E nesse contexto de pandemia, eu costumo dizer que a gente já vivia uma pandemia, a pandemia da violência contra a mulher, e a gente agora vive uma pandemia dentro de outra pandemia, e é claro que piorou muito a situação dessas vítimas, porque como é que a gente vai ajudar dentro de um contexto onde está todo mundo recluso nos seus lares, sem ter como pedir ajuda? Então, esse é um outro desafio, né, de como a gente vai chegar nessas vítimas, como vai empoderar. Por isso que existe projeto de lei sendo analisado para exigir dos síndicos de condomínio que, se ouvirem algum grito, algum pedido de socorro, que tem sabe, que tem que efetivar, até a gente conseguir mesmo tocar a sociedade. Professora Graziele, você traz um dado extremamente importante, que é a questão do aumento do número de casos de violência com a pandemia. Mas, na verdade, esse tipo de situação já existia no Brasil. Ele apenas se agudizou. E se agudizou de tal maneira que a gente tem aí um dado que me parece extremamente relevante nesse processo, que é o número de mulheres sem emprego ou desempregadas em decorrência da pandemia. Em todo o material que eu leio, eu vejo como é importante, para vencer o ciclo da violência, seja ela psicológica ou física, a autonomia e a independência das mulheres. Então, o que eu penso é que hoje há uma necessidade ainda maior da presença do poder público e da formulação de políticas públicas voltadas para o público feminino. Só que a gente vive um contrassenso no Brasil. A gente tem tudo isso se agudizando, o aumento da violência doméstica, o aumento da situação de vulnerabilidade das mulheres e a total ausência de políticas voltadas para esse segmento. O que a academia tem pensado sobre isso? De que maneira a gente consegue envolver a iniciativa privada, sensibilizar o setor produtivo do país? Porque a violência doméstica não atinge um grupo específico, não tem recorte de classe, não tem recorte de gênero. Então, eu quero crer que a sociedade precisa pensar conjuntamente sobre como combater. Isso, a violência doméstica é uma violência democrática, né? Ela acontece em qualquer classe social, inclusive em países desenvolvidos, né? Porque é a desigualdade de gênero que gera violência. Eu trabalho sobre isso no livro,
E em locais onde existe um alto grau de desigualdade de gênero, vai ter provavelmente um maior número de violência. Então, esse dado que você falou, a questão do desemprego, da falta de oportunidade profissional dessas mulheres, isso é um dado importante, e existem alguns movimentos aí de empreendedorismo feminino, de você, enfim, da gente incentivar compras, compre de uma mãe, compre de uma mulher. Existe esse movimento, que é um movimento social, só que ele precisa desse incentivo e dessa estruturação enquanto política pública. Existe um projeto super interessante, que foi um projeto que foi do governo federal, lançado em 2015, eu até escrevi sobre esse projeto, chamado Casa da Mulher Brasileira, Sim. e ele está para ser implantado aqui em Sergipe, certo? E a gente já tem até o local para implantar. E nesse projeto, essa mulher, ela seria acolhida de todas as formas. Ela seria ouvida, né, enquanto vítima, mas ela seria encaminhada também para uma estruturação profissional. Os filhos seriam acolhidos, ela teria um apoio psicossocial. Então, é um projeto muito interessante que, em um mesmo lugar, essa mulher conseguiria ter uma rede aí. A gente vai tecendo essa rede de proteção para que ela seja acolhida. É dentro de uma estrutura de política pública. Então, eu posso, até enquanto iniciativa privada, enquanto mulher, eu, você, professora, jornalista, né, atuante na sociedade, promover o empreendedorismo feminino. Sou super a favor. Sempre que eu posso, eu divulgo, eu promovo o empreendedorismo feminino e das mães, principalmente. Mas a gente precisa olhar isso como uma política pública e como uma política de Estado. É o maior desafio, Elo. A É gente olhar verdade. não como política de governo, como política de Estado. Então, as mulheres, elas têm muita potência, a gente precisa dar essas oportunidades, né, para as mulheres, para as mães, e eu penso que esse é o caminho. Faço só uma observação que realmente a independência financeira ajuda muito, né, no rompimento, mas existem vítimas também, né, que têm independência financeira e que não conseguem romper também com o ciclo. Então, por isso que eu costumo dizer que é tão desafiador, que é tão complexo, né? Mas a gente precisa olhar para esse grupo que precisa de oportunidade, que precisa, quer dizer, geralmente a gente, enquanto mulher, todo o peso da maternidade é dado para a gente que tem que se virar, que dá conta de tudo, né? E aí esse rompimento desse padrão, onde pai não é rede de apoio, pai é pai, e ele tem as responsabilidades. Só que isso a gente tem que fazer desde a base. Então, eu tenho um filho de 10 e uma filha de 2, né? E o tempo todo eu estou dizendo para ele: você está vendo aqui, nunca coloquei nele a responsabilidade de cuidar dela, mas ele vê eu e o pai cuidando. E eu digo: a responsabilidade é dos dois. Se algum dia, enquanto adulto, você quiser ter um filho, uma filha, a responsabilidade é sua também. Então, é esse olhar aqui, da gente sempre poupar o menino e colocar todas as responsabilidades da casa, né? Então, todos da casa precisam, a educação doméstica que a gente precisa ter em casa, isso melhora demais a visão que esse homem tem de achar que porque ele passa o dia todo fora de casa trabalhando, estressado, quando ele volta para casa, que está naquele ambiente tenso, ele vai extravasar violentando a esposa e os filhos, quando na verdade a responsabilidade do cuidado é também dele. Só que isso não está na nossa estrutura social. Então, até romper isso também é difícil, né? Então, são esses ajustes que precisam ser feitos no ambiente pessoal para a gente levar para o contexto social. Então, o que eu chamo a atenção em todos os lugares que eu vou, vamos olhar para a punição, a sociedade quer que aumente pena de crime, ok,
E isso isoladamente não resolve o problema da violência. Isoladamente não resolve. Isso pode dar um conforto inicial, de que a pessoa vai ficar mais tempo presa, certo? Só que não existe prisão perpétua. Uma hora essa pessoa vai sair. E tem casos de agressores que cumprem a pena, saem do presídio, entram pela porta principal da casa da vítima e matam a vítima. E aí entra naquele ponto que eu chamo a atenção do livro. Punir por punir resolve? Então, responsabiliza efetivamente? Responsabiliza quando eu consigo ressignificar o que eu fiz. Eu tento reparar o que eu fiz e eu me conscientizo do que eu fiz para que eu não repita. Então, enquanto eu não romper com isso, essa pessoa não vai estar mais nessa relação, vai criar uma outra relação e vai repetir novamente o comportamento. Então, tanto a vítima, ela se coloca novamente num contexto, né, de relação abusiva, quanto o autor que pratica também. Voltando para a legislação, porque o tempo inteiro me parece que a gente tem, além de ter uma legislação muito recente, que é a Lei Maria da Penha, a gente ouve falar da lei, mas naturalmente as pessoas não têm conhecimento desses três eixos que você fala, Graziela. Eu queria que você evidenciasse esses três eixos e dissesse onde a gente precisa avançar saindo do conceito do punitivo, tão somente. Porque, veja, eu andei pesquisando o tema e me surpreendi que na África, se eu não me engano, na Nigéria, já existe um modelo em que se cria ambientes em que os homens vão para o processo, digamos, de reabilitação, aprendendo sobre como combater o machismo e como desenvolver atividades domésticas. A Lei Maria da Penha prevê isso, mas a gente ainda está numa etapa muito embrionária da aplicabilidade dela. Não é isso? Isso. Os três eixos da Lei Maria da Penha envolvem proteção e assistência à vítima, prevenção a novas violências, então a gente precisa pensar em como prevenir violência, para que não ocorram as reincidências, que são muito comuns no contexto da violência contra a mulher, e a responsabilização do autor. A previsão da criação dos centros de responsabilização são um caminho, né, viável, onde esse homem vai tentar entender e tentar ressignificar esse papel dele nesse contexto social e familiar. E ele vai tentar entender porque uma coisa que é muito importante, Elô, é que o machismo, ele não faz mal só para as mulheres. O machismo oprime homens. Então, o machismo não permite que homens chorem, o machismo não permite que homens demonstrem suas vulnerabilidades, o machismo não permite que homens peçam ajuda. Então, a gente está vivendo um movimento aí onde homens, numa perspectiva preventiva, participam mais da realidade doméstica e da paternidade. Então, nós temos um país onde mais de 5 milhões de cidadãos não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, a gente está com um movimento aí de esclarecimento da necessidade dessa paternidade ativa, né? Essa responsabilidade, é isso que eu volto a falar. Essa palavra, ela tem um peso muito importante, porque na medida que eu não me responsabilizo pelo que eu faço, pelas minhas ações, isso acaba não repercutindo. Então, eu pago a pensão alimentícia, eu cumpro a punição determinada pela legislação, mas eu não reconstruo esse meu olhar dentro desse ciclo de violência, evitando a perpetuação do ciclo da violência. Então, é pensar em políticas preventivas à violência, é pensar em sensibilização da sociedade, empoderamento das meninas, ações nas escolas, ações com a comunidade. Pensar em responsabilização do autor, eu trago alguns caminhos aí no meu livro,
quando eu proponho que os grupos reflexivos podem ser utilizados como política pública preventiva em famílias potencialmente vulneráveis, não precisa necessariamente a violência acontecer para essa família ser cuidada, né? Nós temos os CREAS, os CRAs, nós temos alguns instrumentos aí do contexto público-social que podem ser utilizados com equipe multidisciplinares, projetos e programas que podem ser utilizados e que a gente já vem fazendo esse movimento no Brasil, em alguns lugares do Brasil, em Sergipe, isso já está em movimento, isso já está em discussão, já existem alguns modelos, mas eu continuo orientando e buscando como política pública. Eu não posso transferir para a sociedade uma responsabilidade que é do Estado. Eu posso ter a sociedade como parceira, né? A universidade pode ser parceira, né? As ONGs podem ser parceiras, mas é uma responsabilidade do poder público instituir o ato normativo, a lei que vai regulamentar esses grupos, esses centros de responsabilização, né? E o papel do poder executivo, principalmente do executivo municipal, que é, né, aquela administração que está ali na base, para estruturar essa rede de proteção e atendimento à família em situação de violência, não apenas à mulher. E eu quero deixar claro que quando a gente defende a estruturação do centro de responsabilização, o olhar também para o autor, é porque se ele faz parte do problema, ele precisa fazer parte da solução. E quando a gente defende isso, não é excluindo a vítima, nem a dor da vítima, nem o olhar para a vítima, nem a proteção para a vítima. É, na verdade, que esses três eixos sejam implementados de forma concomitante. Essa é uma obrigação do Estado, com a parceria da sociedade. Então, a gente precisa cobrar do poder público e daí o papel, o nosso papel, enquanto mulheres profissionais, de cobrar, de articular com o poder público, onde é que essas ferramentas estão, de que forma a gente vai estruturar dentro do nosso contexto social. Professora Graziele, nós vamos encerrar essa conversa. Eu quero mais uma vez lhe agradecer e abrir o espaço para suas considerações finais e dizer que foi uma conversa extremamente elucidativa. Parabéns por seu trabalho, por sua pesquisa acadêmica e pela sua ação na sociedade. E espero que a gente possa conversar de novo aqui no canal em outra ocasião, porque esse é um daqueles temas que precisam ser tratados cotidianamente, porque são problemas estruturais da nossa sociedade que a gente só vai conseguir vencer e romper se a gente tratá-los como eles merecem serem tratados. Fique à vontade. Então, Elo, eu queria te agradecer a oportunidade de poder conversar com você, de você dar visibilidade a essa questão, que é uma questão tão complicada, tão difícil, e dizer que eu estou à disposição, né, para novas conversas e chamar a atenção de quem assistir a entrevista, de quem acompanhar o canal, que a gente tem a nossa responsabilidade pessoal e a gente precisa fazer a diferença no contexto em que a gente vive e do jeito que der para fazer, mas a gente precisa fazer essa diferença e chamar a atenção que eu até brinco que eu sempre sou chamada para dar entrevista, Dia Internacional da Mulher, no agosto de Lilás, a gente tem que aparecer mesmo, tem que dar visibilidade, mas é uma pauta que precisa ser visibilizada os 365 Sim. dias do ano, sabe? Para chamar a atenção da sociedade. Preste atenção, se você vê alguém em algum relacionamento abusivo, procure ajuda, sabe? Existem vários programas de acolhimento. Se você não souber para onde, liga para uma amiga, pede alguém ajuda, faz algum sinal de que você está precisando de ajuda e essa pessoa vai chamar outra pessoa para poder ajudar ou vai ligar para uma delegacia. Mas não deixa de pedir ajuda porque você não está sozinha nessa questão. Não se sinta sozinha. Existem pessoas que podem te ajudar. Então,
eu espero poder chegar, né, e dizer que eu sou uma defensora da paz nas famílias e da infância. Eu sou uma defensora da infância e sofro muito quando sei que crianças e adolescentes estão em situação de risco. Então, dizer que a gente tem instrumentos e que a gente pode ajudar, sim. Muito obrigada, Grazi, e até a próxima. Até, amor. Qualquer coisa, adorei falar com você, adorei te conhecer, viu? Um beijo para tua equipe e para você. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. É isso, gente. Foi mais um Direto com Elô, a conversa com a professora Graziele Borges sobre violência doméstica. Até o próximo Direto com Elô.